Fala, meus amigos azerotianos, sejam bem-vindos ao Aranha Versus. Eu sou o Aranha Invernal. Para você que está assistindo aqui, se puder já curte a live no começo para não esquecer depois. Se por um acaso você aparecer por aqui, sei lá, estava perdido pela internet, chegou aqui, se puder, se inscreve no canal para dar aquela força. Se puder, curte também. E vou dar continuidade aí à saga do Draktyr no beta de Dragonflight. E agora vou estar fazendo lives de segunda a sexta, então vou dar um rush aí no que tem disponível do beta até o momento. E não vai durar muito, já que mês que vem a expansão já vai ser lançada, né? Então vou dar aí uma rushada de segunda a sexta, toda 6 horas. Então bora lá. Pelo menos uma horinha e meia aí vou fazer de live. Depois aí, dependendo das pesquisas que eu for fazendo, eu vou também variar os jogos, né? Não vou jogar só o World of Warcraft. Pretendo trazer outras coisas. Vamos ver aí como é que fica. Vamos ver de onde eu parei. Apertando o mapa, já tá aparecendo o mapa, aleluia! Pô, bem melhor que já tá dando pra... Já tá aparecendo o mapa bonitinho. Então eu tô aqui na Costa Desperta, que né, o comecinho, tem o Vasta Lazuli, Taldrassos, Chapada Onlarana, que deve ser a parte mais voltada aí pros centauros, né? Então bora lá. Que as bênçãos estejam convosco. Boa viagem. Perfeito, as energias residuais destes anéis podem ser convertidas contra seus criadores para evocar um construto sobre o nosso comando. Me dá um anelzinho meio chinfrim, mas beleza. Por meio dos grilhões que coletaste, potencializei uma proteção. Ela reuniu as pedras da terra e criou um terrano vivo para salvaguardar o território. Testa a proteção terrena para garantir que funcione. Então vamos testar aí. Para testar onde? Aqui? Bora. Invocou um golemzinho. Nada fora do esperado. Obrigado pela tua ajuda. Porei mais destas proteções na região para combater os Djaradins e os elementais. Use estes patuás para ativá-los quando precisar de ajuda. O tempo de descanso tem sido curto. Os ataques dos elementais são implacáveis. Um momento de repouso seria bem-vindo, permitindo-me criar mais proteções para nossa defesa. Vê o que podes fazer para reduzir o massacre no perímetro. Cadê? Tá, só tenho 10 patuais. Manifestação fulgurante. Igreja derretida. Bom, se bem que já acho que eu já vou derrotar um pouco desses dois. Deixa eu ver se tem alguma masmorra diferente. Acho que é só quando eu pegar um pouco mais de nível, né? Nem adianta. Talvez 65. 65 já tá até perto. Se tiver, eu coloco na fila. Isso aqui deve ser um raro. Eu preciso de um alvo. Bom. Estou fora de alcance.
Ué, não posso usar o item. A 2 vai ficar difícil. Por que eu não posso usar o item? Deve ser em algum lugar específico. Saudações. Ser vigilante. Pra fazer o quê, filho? Estranho. Preciso de um alvo. Vamos derrotar os caras então. E aí, Storm Rage, beleza?
Longe demais. E aí, tá jogando o beta faz tempo? Tá curtindo? Ah, tô jogando há um tempinho já, não lembro quando que eu cheguei a começar não, mas na verdade eu não lembro quando começou, mas assim que começou apareceu pra mim aqui poder jogar e eu tenho jogado. Tô gostando. Eu tava fazendo live só toda sexta e resolvi, até pra dar uma rushada porque a expansão já tá perto de lançar, né? Aí eu resolvi mudar o esquema aqui do canal e tô começando por hoje, eu vou fazer live de segunda a sexta. Tô gostando sim. Assim, o começo do beta foi bem... Opa, deixa eu ver, 65, será que liberou masmorra? Ah, liberou mais uma aqui, ó. Ourambaia. Eu vou colocar... Vou colocar... Vou colocar ela pra fazer. Não sei se vai demorar pra chamar, mas vou colocar pra poder ver como é que é. Tava bem limitado as questões do jogo, né? Tinha coisa faltando. O mapa, eu que tenho mania de abrir o mapa toda hora, o mapa agora tá bonitinho, né? Como dá pra ver agora os lugares. Então eles estão colocando coisa conforme vai passando o tempo. Mas assim, do que eu tô vendo até o momento, eu tô gostando. Não dá pra falar muito, 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 porque sabe como é que é, né? Às vezes no beta tem um negócio e depois muda e tal, mas do que eu tô vendo até o momento, eu tô gostando, sim. E você só faz aqui no YouTube, eu tenho Twitch também. Cara, eu até tenho Twitch, mas eu, pra ser sincero, eu dropei a Twitch, tô fazendo conteúdo só aqui no YouTube mesmo, né? Tanto a parte dos vídeos, quanto de live, eu tô fazendo só por aqui mesmo. Mas eu até tenho, tá? Se eu não me engano, é o Aranha Versus. Se quiser procurar lá também, mas pra ser sincero, não pretendo fazer conteúdo lá tão cedo. Você vai jogar assim que lançar a expansão? Ou vai esperar um pouco pra ver se é boa, se é ruim? R$ 74%. Um morto-vivo dando mole aqui. Sim, legal. Eu voltei a jogar o Opra agora, faz um mês. Ah, voltou recente por aí. Tinha voltado no Legion, mas não me segurou e parei. Voltei agora. Tu não gostou do Legion não, cara? Pô, o Legion eu gostei mais até do que... Assim, teve uns momentos chatos do Legion, não vou negar. Mas até que eu achei bem poucos os momentos ruins, assim, do Legion. Eu cheguei a ter um pouco mais de desinteresse... Pouco não, mais ou menos. Eu tive mais desinteresse no BFA do que no Legion. Na verdade, BFA eu gostei muito do começo. Depois eu... Um pouco antes da metade pra frente, pra mim, pelo menos, eu comecei a me desinteressar e tal. Eu achei que a história começou, sei lá, a dar uns gargalos, aí eu joguei, não vou dizer que eu parei, que eu dropei não, mas eu gostei mais da história de Legion, assim, pra ser sincero. O que eu achei chato no Legion foi, primeiro, você só usar arma artefato. Eu gosto muito de transmog, por exemplo, então pra mim isso foi
Foi ruim, né? Foi chato, né? Eu queria ficar pegando transmog e só tinha transmog de armadura. E nem teve tanto transmog bonito assim. Então foi uma coisa chata também ficar farmando artefato. Mas da história eu até gostei. Porque curti sim. Eu joguei bem até. É que eu já enjoei de tanto jogar. Ah, tá. Bom, aí de fato. Enjoou já era. Enjoou é difícil. Quando a gente enjoa. Comecei a jogar em 2005. Fui até o Cataclismo e depois parei, voltei do Legion e BFA e voltei agora. Ah, então você já joga há bastante tempo. Eu comecei bem depois de você. Eu comecei em 2014, se eu não me engano. Eu comecei. Foi o quê? Foi finalzinho de Pandaria e começo de Draenor. Bem nesse período, assim. Draenor foi meio maçante, né, pra maioria das pessoas. Ih, a fila já tá até boa, só falta um healer. E do que você jogou, qual a sua expansão favorita? Qual que você curtiu mais assim? Eu posso dizer que eu gostei mais, apesar de eu não ter jogado na época, da história do Lich King, da expansão mesmo. Eles estão recuando graças a nossas investidas. Tudo que resta é arrombar os portões. Vamos. Você provou ser a verdadeira heroína do dia. Vai me dar o quê? Um manto? Ih, até que pulou bastante o level aqui. Próxima batalha certamente será feroz, mas a nossa coragem e determinação superarão os números maiores deles. Conto com suas habilidades excepcionais para ajudar a liderar as tropas para a vitória. Começaremos o ataque quando você estiver pronto. Com a minha capinha. O resto tá ok. Pô, tem missão lá do outro lado pra fazer, mas eu vou fazer por aqui mesmo. Eu vou seguir, por enquanto eu vou seguir por aqui. Estamos quase lá, a vitória está na palma da mão. Pode crer, eu já parei várias vezes de jogar MMO. É bom, mas enjoa muito. Pelo menos pra mim. Eu vou te falar que do WoW eu não enjoei ainda não, mas eu já joguei outros MMOs como Priston Tale, Ragnarok, Mu, Knight Online. Talvez eu esteja esquecendo de alguns. Esses eu enjoei até bem rápido. O WoW foi o que me segurou. Ah, cara, BC e Lich King. Burning Crusade realmente foi uma expansão. Foi uma expansão muito boa também. Lich King acho que foi a melhor, sem dúvida. Meu irmão também curtiu muito, ele também começou lá em 2005. Lembro até hoje do PC branquinho que virava bege. Eu também tive. Também tive o PC branco que virava bege. E jogando WoW naqueles monitores tubão. Eu também tive. Sei bem do que você tá falando, também tive. Bora lá, dragão. Pra ir pra onde agora? Eu também tive aí. É bem isso mesmo. Tem que fazer o que? Cidadela do mundo. Tem que destruir o que? 12 forças. Mano. É bravo mesmo. Diego Oliveira, tá precisando de Ki para testar o beta do Dragon? Não sei se foi comigo, acredito que não, né? Porque eu já tô testando, então...
Mas seja bem-vindo aí, Diego. Uma boa noite pra nós. O carinha é ruim de morrer. Vocês dois, se quiserem responder, claro. Vocês gostam ou já testaram o Overwatch 2? Tô pensando em fazer live de Overwatch 2 também. Livezinha todo dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo vou deixar pra descansar, que eu também não sou de ferro. Não curto. Eu até gostei. Eu dei uma testada aí, eu curti. Não curto também. Que pena então. De jogos da Blizzard, vocês gostam do quê? Hearthstone, Warcraft 3 Reforged. Eu joguei muito FPS, mas hoje tô mais pra MMORPG. É o que eu gosto mais também, mas eu de vez em quando dou uma variada só pra dar uma variada mesmo. Eu gosto de FPS também, mas não é o meu jogo preferido não. O Heroes of the Storm eu jogo também. Pena que a Blizzard já decretou o fim do... Acabei de falar, esqueci. Do Heroes of the Storm, né? Da Blizzard só jogo... Tô ligado. O Hearthstone eu gosto, mas eu tenho um pouco de preguiça de montar deck. Eu tenho até um deck mais ou menos montado, mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. Preciso chegar mais perto. Vai jogar também quando lançar o Dragonflight, Diogo? Ou você vai esperar um pouco pra ver se vai achar que vale a pena primeiro? Storm Rage. Só o WoW e já joguei Warcraft. Warcraft 3. Brinquei no Diablo. Mas não é minha praia aquele tipo de game. Cara, o Warcraft 3 e o Frozen Throne, que agora tá tudo junto, eu já zerei. A parte da campanha eu já zerei umas 10 vezes. Eu gosto muito da história daquilo lá. De vez em quando eu jogo umas partidinhas personalizadas contra lá, né? Só pra me divertir mesmo. O Diablo, eu joguei o Diablo 2 Resurrected agora. Gostei bastante. E cheguei a zerar também o Diablo 3. E também gostei bastante. Me divertiu bastante. Gostei bastante da história. Hearthstone, meu irmão parou uma época. Não, pirou uma época, mas depois parou. Eu gostei. Eu quase não jogo, pra ser sincero. Eu tenho preguiça de jogar Hearthstone, mas eu gosto. Sempre, não perco, não. Longe demais. Eu até esqueci o que eu tenho que fazer aqui. É matar esses bichos só mesmo.
Pô, a fila só tava precisando de um healer. Agora tem um healer e falta um DPS e um tanque. Aí fica difícil. Tomando os muros. Sabelian e os outros dragões estão segurando os de Gerardins por agora. Nós precisamos agir rapidamente para segurar as torres altas e assegurar nossa vitória. Você e eu devemos limpar as balestras do cerco que estão nos ameaçando de cima. Me deixe saber quando você estiver pronto. Ah, estou... Não estou... Não, não estou pronto não. Deixa eu terminar isso aqui. Faltam quantos? 4? Diego Oliveira... Ih, chamou a Masmorra. Diego Oliveira, por enquanto estou brincando lá no Lich King, mas nada muito hardcore, tá ligado? Só o básico. Sei, só tá dando uma nostalgiazinha, né? Pô, mas vou falar uma coisa pra você. Ué. Ah não, os caras estão aqui. Vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho muita nostalgia do clássico, dos clássicos aí. Tirando a questão da história, não, porque, meu Deus do céu, comecei a jogar o Lich King e o jeito que o jogo era na época, pelo menos eu prefiro 1000 vezes como é agora. Não criticando quem gosta, longe disso, mas eu. Esse mapa tem o. Mas eu acho que eu não. Não era muito meu. Não é muito meu estilo do jeito que era na época, não. Nossa, esses gnolls estão bonitos, hein? Tomara que eles atualizem o gráfico dos monstros também lá no. Tá bonito mesmo. Dos mapas de nível baixo. Aliás, uma crítica que eu tenho um pouco da Blizzard. Por que ela não atualiza os gráficos logo todo desses modelos assim, tanto de Vento Bravo, aqueles mapas do comecinho, lá de Orgrimmar também, incluindo as montarias antigas. Pô, tem montaria antiga que tivesse com gráfico atual ficaria muito bonita. Não sei se eles pretendem fazer isso, enfim. Mas voltando ao que a gente estava falando, eu pelo menos, o estilo de jogo que era na época não me agrada tanto, não. Só a história mesmo. Ah, Estou fora de alcance. Essas pessoas. Vi que tem uma galeria jogando clássico. Essas pessoas são das antigas que estão na nostalgia. Nossa, não. Isso é uma nostalgia mesmo. Joguei há muito tempo em Private, queria ver, blá blá blá. Arma de punho. Eu também prefiro o Retail pela questão da facilidade que eles disponibilizam para os players. Pô, sem comparação. Eu já acho que deveriam facilitar até mais, por exemplo,
Ah, você quer fazer mítica, você tem que formar um grupo com... Você é obrigado a formar um grupo com guilda, ou lá no grupos prontos e tal. Só que isso, às vezes, é mó difícil de arranjar um grupo e a galera é muito elitista lá também. Então, eu acho até que deveria ter um localizador pra fazer normal, heróico, mítico, essas coisas todas também. Eu falo isso que, por exemplo, a montaria agora da última raid do Shadowlands, por exemplo, que tem lá que fazer no normal. Pra fazer grupo é quase um parto. É só pede aí level absurdo. E pra você comprar, pô, tá um preço ridículo também. A galera, pô, BFA, a montaria da última raid, eu comprei por 100 mil. Paguei tranquilo. Hoje em dia estão cobrando, pô, 500k pra uma montaria. Pô, a galera também tá viajando, cara. Se eu tivesse condição, inclusive, eu mudava de servidor por causa disso. Certeza que em servidores, por exemplo, igual o Storm Raid, que é tipo lotado de pessoa, o preço, além de ser mais fácil para você arranjar grupo para fazer isso, quem vende não vende por esse preço maluco. Preciso chegar mais perto. Então, vou te falar, eu já paguei 500k numa montaria de Legion, mas porque a montaria era vendida por NPC e não tinha como ter ela de nenhum outro jeito. Se você quisesse a montaria, até posso, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ai, meu Deus, qual é o nome? Caraca, eu não lembro o nome dela, mas é um robô. É um robô todo dourado da época de Legion lá que era 500 mil de gold. Pra você ter, você precisava comprar por esse valor de 500k, porque era no NPC, não tinha outro jeito. Agora, montaria de raid, que você, pô, faz um grupo, vai lá e faz, e eles estarem cobrando 500k, pô, eu, pelo menos, assim, se eu tivesse sobrando, se fosse milionário dentro do jogo, poderia até pagar, mas mesmo assim eu ia pagar puto. E como eu não sou milionário, então, tipo, lamento se eu não tiver como pegar depois. Porque normalmente essas montarias depois eles retiram do jogo, uma coisa que eu acho ridícula da Blizzard fazer também. Provavelmente eu vou ficar sem, porque eu não... Perdi dias aí tentando fazer grupo pra pegar, não consegui. E o preço que estão vendendo é esse preço absurdo aí. Isso, mecatragem alguma coisa. É isso aí, Derek. Boa noite. Seja bem-vindo. É um mecatraje. Acho que é mecatraje forjado da luz. É que aqui não aparecem as montarias que eu tenho todas, não sei porquê. Cadê? Deixa eu ver se aparece. Ah, não, apareceu aqui. Não que eu tenha, mas é essa daqui. Aqui tá um preço meio maluco de 625 mil, mas deve ser porque precisa de exaltado, aí cai o preço. Mas é essa daqui, é 500k. Ou 400, alguma coisa assim. Ou é 400 ou é 500, que eu sei que ela cai um pouquinho... Eu sei que ela cai um pouquinho... Um pouquinho de preço quando você pega... Quando você pega exaltado.
Deixa eu só prestar um pouco a atenção aqui, que agora eu acredito que seja boss. Eita fé. E já vejo o chat. Tá, o foco é você? Então é você. Um anelzinho. Aliança de casamento ensanguentada. É certo. Até que essa masmorra tá indo um pouco mais de boa. Não é nem bom falar isso, porque eu tento fazer live sem morrer e não consigo. Tu joga em qual servidor? Eu jogo, se for pra mim a pergunta, eu jogo no... Eu jogo no... Eu jogo no... Eu jogo no Galix, mas porque eu comecei a jogar no Galix e fiz milhões de personagens altos no Galix, então depois pra trocar é R$1 milhão que você paga pra trocar de servidor, né? Então, tipo, vou ficar no Galix. Até eu conseguir pagar minhas contas, por exemplo, com o YouTube, etc. O que não acontece no momento, sem condição de eu pagar pra transferir 1 milhão de personagens de servidor, né? Então, o preço que eu pago é não conseguir certos grupos pra comprar Rush, por exemplo, em raid. Tentei juntar os golds para comprar, só que tava pobre. Vou te falar que na época do Legion eu paguei sem ficar muito puto, porque na época de Legion eu tava fazendo muito gold com muito pouco esforço. Então assim, eu gostei muito da montaria, falei, tenho condição de pagar, vou pagar e não tem outro jeito. Então... Mas, por exemplo, eu queria muito comprar o Brutossauro, que é o dinossauro que tem casa de leilão nas costas, né? E não consegui porque tava simplesmente 10 fucking milhões de moedas de gold. Tipo assim, tem hora que dá vontade de xingar, porque, cara, sério, 10 milhões? E o pior de tudo é o seguinte, tiraram a montaria do jogo no final de BFA, ou no começo de Shadowlands, sei lá. Se pelo menos tivesse deixado pra pessoa ir juntando infinitamente pra comprar, mas não, tiraram do jogo. Você não pode mais comprar. Tem coisa que eu não... Sei lá, cara. Kira Plays. E aí, boa tarde ou boa noite? Tá no hype do DF? DF é o quê? Distrito Federal? Tô zoando. Fala aí, Kira. Boa noite. Boa noite, 6 e pouca, acho que já é boa noite já. Eu também me confundo de boa tarde, boa noite, mas acho que já é boa noite, tanto faz. Cara, eu vou te falar assim, hype. Eu não vou dizer que eu tô no hype, mas eu tô gostando. Hype pra mim é uma coisa complicada porque eu fiquei no hype de BFA, me desanimei. Fiquei no hype de Shadowlands, desanimei. Não na mesma proporção. Mas então... Eu vou te falar, sabe o que ia me dar hype? Se fizer uma expansão colocando Naga e Murloc jogável, aí você vai me ver no hype. Você vai me ver num hype frenético, um hype maluco. Fora isso, dificilmente eu fico no hype mais. Mas eu tô gostando, tô curtindo. Você vai jogar... calma aí, velho. Você vai jogar quando lançar ou você vai esperar um pouquinho pra ver... a repercussão das pessoas?
Pô, mas se não morrer não tem graça. Se não morrer nem graça tem. Pô, mas eu tô morrendo. Toda live que eu faço eu tô morrendo. Dessa vez eu vou tentar não morrer em nenhum ponto. Vou tentar. Vou fazer um esforço. Daqui a um tempo eles lançam isso de Naga e Murloc. Pô, será? Eu não sei não, cara. Eu não sei por que não lançaram até hoje, cara. A expansão do Lee, sei lá, se eles forem lançar uma expansão e ter algum conteúdo, por exemplo, de que a rainha Shara lá, da Rainha das Nagas, depois da derrota do Hands-Off, ela resolveu, sei lá, colocar as diferenças de lado e ter um grupo de Nagas que quer se juntar à Aliança e Horda. Tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Agora, por que não faz? Não consigo entender. É uma coisa que as pessoas, muita gente quer. Ia ser muito top. Tipo assim, mas não teria como ficar bem com a armadura, não sei o quê. Eu não acho, porque fizeram esse dragão aí, Draktyr, que é um lagarto. Fizeram. Estou Tipo, fora do alcance. por que não fazer... Sério, se fizeram isso daqui, não conseguem fazer uma Naga? Eu não vejo muita diferença, na real. Preciso de um alvo. Tudo bem que ela aqui tem essa versão secundária tipo Worgen, que é mais humanoide, mais bonitinha e tal. Mas, pô, se quisessem fazer, dava pra fazer. Na minha humilde opinião. Ih, agora eu vou morrer. Não! Uf. Pô, olha onde DH já tá. Pera aí, daqui a pouco eu olho. Pera aí. Boca de árvore. Nossa, que mob estranho. Estou fora Mob do não, é boss já. Longe demais. Preciso chegar mais perto. Esse healer aí é dos bons. Estou fora de alcance. Normalmente eu pego uns healers que não me curam. Opa. Carnes fortes. Venham até mim, carnes espertas. Eu vou exaurir a sua força. Mas por que eu não posso usar a montaria? Longe demais. Nossa, mas chamaram 1 milhão de mobs, meu Deus do céu. Primeiro, eu preciso de um alvo.
Pera aí que eu já leio o chat, só pra eu não... Ah, bugou o mapa. Tem um baúzinho aí. Preciso chegar mais perto. Seus cadáveres espalharão a corrupção. Ah, chamou o boss junto? Aí não. Ih. Ah, não acredito. Morri! Caraca! Não dá, mano. Não dá pra fazer... Não dá pra fazer live sem morrer. Deixa eu ver. Kira Plays, eu sou um daqueles 1% do hardcore BR. Obedece a mim! Faço keys altos e busco top. Já peguei top 10 mundial. Eu tenho muitos sorte sims. Você gosta? Ah, deixa eu pegar a carona aqui. Já peguei top 10 mundial, resto druid no 9.0, sou do Azrael, tentando evitar o hype, porém fica difícil segurar. Pô, então tu é o cara, pô. Mas é bom segurar o hype, hein, cara. Eu recomendo sempre isso pra não se decepcionar. Storm Rage, Naga seria da hora, pô. Queria viciadinho em BR, viciadinho mesmo. Sou mesmo, eu jogo desde o Lich King, mas sou anti-nostalgia. Mansão antiga fica no passado. Pretendo jogar de Dragão Healer, tá muito da hora. Eu tô curioso pra testar Pra testar ele de Healer também, pra ser sincero. É porque pra fazer missão de Healer é meio ruim. Então eu tô de DPS mesmo, mas eu tô querendo testar. Bom, de qualquer forma eu vou testar, vou ter que fazer guia mesmo, né, então. Dessa vez eu vou tentar fazer o máximo de guias possível num tempo bem menor para poder eles ficarem prontos no começo da expansão, né? Então eu vou ter que dar uma rushada nas 13, sei lá, 13 classes em cada spec. Seus cadáveres Preciso espalharão chegar a mais corrupção. perto. Ó, mas só para me defender, eu não morri aqui por culpa minha não, hein? Vocês viram que chamaram o boss junto com um monte de minion aí. Não valeu não. Esse poder obedece a mim! Morre e apodrece! Caraca, que boyzinho chato. Vocês vão definhar! Morre aí, lixo. Eu não perderei mais nada! A podridão virá atrás de vocês! E eu recolherei Ih, não morreu não. seco Ou morreu? suas casas! Meteu o pé. Tudo!
Não, eu agradeço aí, eu agradeço a gentileza, mas não vou fazer grupo no momento de novo, não. Dá licença, boa noite pra todos. Ainda ganhei uma personalização de dragão. Pra falar nisso realmente, né? Acho que eu vou dar. Se bem que eu já tô aqui. Daqui a pouco eu vou lá ver o que eu posso personalizar de diferente aqui no meu. Ah, se bem que eu vou lá rapidinho. Agora onde que era mesmo? O problema é que eu não lembro. Eu vou procurar, deixa eu só ver o que vocês estão falando aí. É, eu também não teria coragem de jogar de novo o Classic. Já joguei tanto aquilo que não dá mais, né? Já passou. É, com aquele ritmo, com aquelas características, eu não tanco, não. Rapidão, deixa eu só dar uma procurada pra ver se eu descubro. Será que é aqui? Acho que... Cara, realmente eu não me lembro. Eu tenho a impressão que é perto. Talvez seja perto do ponto de voo. Bom, ou é aqui. Acampamento. Será que é o posto avançado? Bem que eu acho que é aqui embaixo. Pode ser aqui. Pera- Eu lembro que era um lugar meio assim. Nossa, será que não tem nenhum... Deixa eu perguntar pra ver se alguém sabe aqui no... O que é personalizar em inglês mesmo? Quanto me responde? Naquela época era feio demais comparado a hoje. Não, era horrível. Mas eu não, nem culpo, porque na época eu fico lembrando quando eu vou pra org e dou uma passada por lá. Com texturas feias, mas na época dava pra... Ah, na época era o que tinha.
também não é aqui. Tem uma missão aqui, mas... Tem interesse numa lição ou 3? Os exploradores novatos sempre me perguntam como sobrevivi na natureza esse tempo todo. Acho que esperam a minha bênção, um guia, uma lista de ferramentas nos amuletos da sorte, mas eu só lhes digo uma palavra: preparem-se. E eu digo a você mesmo, a natureza é dura, mas se você tiver um plano e bons equipamentos, bom, pra mim isso vem dando certo. Mantenha calma. Cara, eu não consigo lembrar onde é. Skytop Observatório, um carinha tá dizendo. Mas onde tem observatório? Não tenho a menor ideia de onde ele tá falando. Eu tenho respostas, caso você tenha perguntas. Yoho! Olhos para o mar. Vá em paz. Diego Oliveira, como faço pra entrar no beta de Dragon? Cara, eu acredito que seja convite da Blizzard. Ela não, acho que ela não libera pra todo mundo, não. Pelo menos o Alpha eu fiz a inscrição no site da Blizzard quando liberou lá, e eu podia ter recebido ou não, mas por sorte eu recebi. Tô na tela da Blizzard, nunca fui num beta de WoW. Esse é meu primeiro também. Nunca participei dessas paradas aí. Cheguei muito tarde, perdi. André Lourenço, cheguei muito tarde, perdi o sorteio do carro. Pô, rapaz, quem me dera se eu tivesse. é, Não chegou muito tarde, não, seja bem-vindo, boa noite, mas pro sorteio do carro eu vou ficar te devendo. Não tô fazendo sorteio nem de Bala House. Cara, eu vou procurar. Não tô conseguindo achar esse maldito customização. Ah, então se liberaram pra geral, eu nem sabia. Eu sei que eu fiz a inscrição há uns meses atrás e recebi o convite lá. De repente já tá pra geral testar, então. Sinceramente eu não sabia, não. Ah, desisto. Vou lá fazer as missões. Eu queria customizar um pouco o dragãozinho, mas não tô sabendo onde é. Depois eu procuro saber. Deixa pra lá.
Continuando aqui. Droga, eu queria trocar a aparência do dragão. Longe demais. Eu não tenho alvo. Preciso chegar mais perto. Nossos destinos estão interligados. Excelente. As forças de Jaradins estão fugindo. Nós controlamos o pátio superior da cidadela. Mas talvez leve muito mais tempo para conquistarmos as câmaras inferiores. Mudando de assunto, vocês estão vendo a série do Senhor dos Anéis? Os Anéis do Poder? Ameaças pairam sobre Azeroth. Eu não sei de onde você veio, colega, mas não havia momento mais oportuno para chegar. Talvez não tá vendo. Kira Place. Eu estou, tá muito boa. E a Casa do Dragão também. Tô no episódio 4. Nunca mais assistir. Nunca mais assisti. Tem que acompanhar. Pra ser sincero, mal assisto coisas na TV. Tô assistindo só o House of Cards. É só pra dormir. Pô, não vou nem comentar muito então, porque o Diego não assistiu, só parou no episódio 4. Pô, mas pra não dar spoiler. Mas acompanha, cara, tá muito bom. Acompanha que tá valendo a pena. Você me subestima. Talvez tenha passado um tempo demais ausente.
Se os amigos te deram spoiler. É difícil fugir um pouco de spoiler, pra ser sincero mesmo. Mas no caso, já que você tá falando que sabe, então eu vou comentar aqui, hein? Pra quem viu, vocês acertaram quem que era o Sauron lá? Ou vocês erraram, ficaram na dúvida? Eu confesso que eu fiquei na dúvida, depois eu tava meio que achando que era o Halbrand lá. Só que eu ainda tinha um pouco de resistência para que fosse ele por alguns motivos. Que tem elfo lá, realmente é um spoiler zoado. Tem anões também, vou dar esse spoiler. O final ficou bom. O final ficou bom. Mas eu confesso que, assim, depois eu fui entender, vendo algumas outras pessoas comentando sobre o assunto, e teve algumas mudanças que eles tiveram que fazer por questões de direitos autorais e tal. Mas eu confesso que eu não sei se algum de vocês já leu o Silmarillion e tal, eu, tudo bem, teve essa questão de direitos autorais, não teve como fazer, mas eu, a princípio, eu senti falta do Sauron ser como no Silmarillion, né? Ele ter vindo como Anatar e tal. Não como Halbrand, que na verdade foi um nome que eu acredito que foi adaptado por necessidade, né? Mas ficou bom, na verdade, não. É só coisa de preciosismo de fã, mas ficou bom. Eu não sei vocês, mas pô, a interpretação que ele deu, que ele mudou, a interpretação dele eu achei fantástica, porque enquanto ele era o Halbrand lá pra Galadriel, ele tava de um jeito, tava interpretando de um jeito, e assim que ele percebeu que ela descobriu que ele era o Sauron, ele mudou totalmente. Ih, caraca, o cara tá morto e continua batendo. Ele mudou totalmente a interpretação dele, foi top. Save vídeo, boa noite. Alguém manja se já tem data para o pré-patch? Boa noite, Save. Pré-patch eu não sei te dizer, não. O lançamento é dia 28, né, do mês que vem. Plays, eles não podem mencionar o Silmarillion, por isso as mudanças. Porém, gostei. Foi diferente, bem pensado. Pois é, né? Pois é. Quem sabe depois que eles puderem adquirir os direitos do Silmarillion e tal, né? Não aconteça alguma outra coisa baseada aí que seja legal também, seja, né, ter mais a ver com os livros, com o livro, né? Muito bem, Sabelian e suas forças vão deter os Djaradins. Enquanto isso, ativa a pedra do juramento para restaurar o poder. Quando Deltarion se tornou o guardião da Terra, ele jurou proteger este mundo. Jurou resguardar as profundezas da Terra e com seu voo servir como defensor de Azeroth. A pedra do juramento obsidiana representa essa promessa. Precisamos ativar a pedra e fazer com que as ilhas do dragão saibam que a revoada dragônica negra voltou. Kira, please. Vi no Allred que o pré-patch começa 11/11. André Lourenço. Pra mim, Senhor dos Anéis, nos filmes passa um ar completamente diferente dos livros. Mas são duas obras maravilhosas. Tem adaptações também. No meu ver, não é assim, não é tão diferente. São pequenas mudanças só, mas de qualquer forma, de fato, são duas obras maravilhosas mesmo.
encontramos de novo. Vamos lá, isso é a pedra de juramento. Aprenda com o passado. Precisamos ativar a pedra do juramento para restaurar o poder da minha revoada. O cara voltou correndo. Tô com medo. Algo de errado aqui. Ah, você me fala depois que eu apertei. Tá meio quebrado. A pedra rachou? Parece. Temos que consertar isso. Tá, e aí? Precisa discutir algum assunto comigo? Nunca A baixe a forja do Guardião da Terra está próxima. É possível. Boas-vindas às Ilhas do Dragão. A pedra do juramento está danificada. Fragmentos dela sumiram. Faça o que puder para recuperar os fragmentos. Talvez exista um jeito de consertar a Os Jaradins vêm preda. da cidadela. Talvez tenham se apossado dos fragmentos. Eu ajudarei você na busca. Bom. Cadê? Tem um fragmento aqui. Pô, são 12? 12 fragmentos. Aqui. Ah, o servidor vai reinicializar em 2 minutos e 45? Logo na hora da live, cara. Quando eu tô fazendo live, tudo acontece. Eles estão pilhando as criptas na esperança de ganhar mais poder. Estou fora de alcance. Servimos uma vez mais. O que é isso? Se eu fosse Jaradin, não estaria com tanta pressa para abrir aquela câmara. Esses elementais. As fundações da cidadela estão se voltando contra nós. Um dragonetinho mecânico. Que bonitinho. Pré-patch começa semana que vem, acho que dia 25. Saiu hoje em vários canais do YouTube. Rafael Freitas Libres. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Longe demais. Aí, sinceramente, eu já não sei dizer. Tem um raro ali. Não vou matar. Tá. E viu. Bom, como prometido, o servidor foi reiniciado e eu fui desconectado. Vamos ver se vai dar para voltar. Nenhum reino disponível no momento. Bom, meus amigos, o jogo resolveu me
trollar, reiniciar o servidor e não estão deixando eu entrar em servidor nenhum, como vocês podem ver. Eu iria encerrar a live só 7h30, como sempre faço mais ou menos 1h e pouco, 1h30. Mas se vocês quiserem, eu posso até ficar mais uns 10 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa comigo. Se não, vou ser obrigado a encerrar um pouquinho mais cedo só por conta disso. Quando eu tô fazendo live, como eu falei, tudo costuma sacanear, né? Então... Rafael Freitas Libras deu um superchat de R$5. Muito obrigado, meu amigo. Valeu aí pela colaboração, valeu por aí por... como é que se fala? Esqueci até a palavra. Valeu aí pela valorização do meu trabalho. Muito obrigado. Todo mundo aqui, então, pelo que eu entendi, vai jogar essa expansão, né? Todo mundo acho que tá um pouco mais animado. Deixa eu saber um pouquinho mais de vocês. E vocês jogam o quê? Na Horda, na Aliança, nas duas? Qual a facção que vocês preferem no jogo? O Rafael joga nas duas. O André, eu prefiro a Aliança, mas jogo na Horda. Curioso. Diego, eu tenho 1 Horda e 5 Aliança. Eu jogo mais na área por conta dos amigos. Também já aconteceu comigo, mas o contrário. Rafael, tô na dúvida do que eu vou jogar ainda na próxima expansão. Eu tenho... Pera aí. Deixa eu ver os personagens que eu tenho. Vou sair do beta e vou abrir aqui o retail. Eu tenho isso tudo aqui de personagem na Aliança. Realmente é personagem arrudo. Mas eu tenho alguns na Horda também. Deixa eu ver quantos. Aqui, tenho 33 pessoas, fica mais fácil. Eu tenho 15 personagens na Horda, não level máximo, né? 15 na Horda e 33 na Aliança. Deixa eu ver o que eu poderia fazer nesse tempo. Ave Maria, vai querer...
Dá pra criar quantos personagens por reino? Boa pergunta. Eu acho que do total de conta, na conta você pode ter 50 personagens. O total da sua conta, 50 personagens. Agora, por reino você me pegou. Por reino você me pegou. E essa eu não vou saber te responder, não. Deixa eu ver se dá pra ficar mais um tempinho fazendo alguma coisa de, por exemplo, pegar alguma montaria. O que eu poderia tentar? Em Draenor tem a Falcão de Fogo. Eu acho que eu já tô vinculado a tudo. Dona Karazhan. André Lourenço, eu levo em consideração a estética, tipo orc, bruxo, anão, paladino, etc. Eu levo um pouco também, para ser sincero, eu entendo o que você está falando, mas assim, não vou dizer que eu levo 100%. Mas eu sei o que é isso, é você colocar uma classe assim que você acha que combina com uma determinada raça. Diego Oliveira, qual o level... Quanto de level tem aí? Cara, esse aqui não é o meu personagem principal, apesar do nome, né? Eu tenho um druida que ele tá 250 e... Deixa eu ver. Esse aqui, não, como não é o principal, ele não tá muito... Ele tá bem fraco, na real, tá? 179. Deixa eu ver quanto tá o druida. Que esse daqui era o meu principal no começo da expansão, né? Na verdade, ele ainda é. Deixa eu ver quanto que ele tá de level. Porque eu não sou muito hardcore, pra ser sincero, não. Eu me ligo mais na história. Pegar item, montaria. Ah, tá 254. André Lourenço. Só que jogo mais na horda pelos amigos, mas tá todo mundo parando. Pois é. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu praticamente jogo isso aqui sozinho. Praticamente não. Eu jogo sozinho. As raras vezes que eu faço conteúdo com alguém é algum amigo que eu fiz no jogo. Porque os meus amigos de vida real, vamos dizer assim, nenhum deles joga, então se eu fosse depender de amigo meu pra jogar isso aqui, eu estava... Aí a palavra vocês... Eu não vou falar aqui, né? A palavra vocês... Imaginem aí o que vocês quiserem, mas eu estaria... Porque ninguém joga. Ninguém joga, é muito difícil. Queria ver uma raid aqui pra ver se vocês me dão sorte pra dropar alguma montaria, mas eu já tô no vinculado. Essas daqui eu não consigo solar. Essa aqui demora muito. Já sei, vou tentar pegar alguma coisa de Pandara e eu fico mais um pouquinho. É que vocês me dão sorte. Eu sempre joguei na Horda pelos amigos. Mas essa expansão eu queria jogar na Aliança. Com o Cross Faction. Pô, ficou bem melhor, cara. Com esse negócio do Cross Faction, tipo, infinitamente melhor. Você quer fazer conteúdo de raid, masmorra com gente de facção diferente, você faz e bora. Vou começar pelo Galeon, sei lá. É bem melhor. Inclusive, eu acho que a Blizzard já deveria ter feito isso na questão do Cross Faction há muito tempo. Pô, pra você fazer masmorra e raid suave. Não tem por que ter essa limitação. Sei lá, eu acho que
Bom, tudo bem que depende do servidor, mas eu acho que a quantidade de gente, por exemplo, que joga na Horda é muito maior do que na Aliança. Geralmente as filas são horríveis para quem joga na Aliança. Agora não, agora melhorou muito. O Guilherme não tá aqui, alguém já matou. Deixa eu ver se eu encontro algum chá. Vai que eu encontro o chá da raiva lá dando um mole. Acho que daqui de Pandaria, acho que só tem essas, né? Tem um Galeon aqui. Tem o chá da raiva aqui. Inclusive, não sei se vocês também partilham desse pensamento, mas eu acho que também esse negócio de você não conseguir entender o que o jogador da facção oposta fala também, pra mim, é bobagem. Até pra você fazer amizade dentro do jogo, isso seria melhor. Lá, você encontra a pessoa ali, você fala com ela e pronto, pô. Quem quer se matar, a verdade é essa, quem quer se matar, vai pro PVP ou liga o War Mode, o modo guerra e vai se matar, pô. Quem tá jogando na moral, por que não pode... Ah, mataram o chá da raiva, pô, que azar. Vai demorar pra nascer, mas ó, acabaram de matar pelo visto. Vou voltar no Galeon rapidinho e espero uns minutinhos pra ver se ele nasce. Que droga. O pessoal aqui deve estar acampando. Chegando. Vocês gostam de conteúdo PVP também ou só PvE? Eu também tô pensando aí, esquematizando se eu começo a fazer conteúdo PVP. Não vou dizer que é o meu forte, mas vou dar uma estudada pra ver. Pelo menos fazer casualmente, assim, em live brincando, fazer campo de batalha, eu acho que é mais de boa, mas tô pensando em fazer alguns guias PVP também, dar uma estudada legal pra ver se eu... Depende do quanto o povo gosta, né? Sei, tô pensando. Bom, vou parar uns minutinhos aqui só pra ver se o Galeon nasce.
André Lourenço, somente PvE, sou apaixonado pela lore. É a minha preferência também. Mas de vez em quando eu gosto de um PVPzinho só pra dar uma zoada. Mas o meu foco também é a lore. Eu cheguei a fazer todo o conteúdo mesmo de todas as missões que tem no jogo, eu fiz. Eu tenho o título de mestre historiador, cadê? Cadê? Ó, mestre historiador. É o título pra quem fez todas as missões, tipo, todo o conteúdo de história do jogo eu fiz. Desde o clássico, Burning Crusade e subindo as expansões aí pra cima. Só não lembro até quando que esse título era. Eu acho que era até Pandaria, se eu não me engano. Hoje em dia eu não tenho certeza se colocaram o conteúdo adicional. Diego Oliveira. Para começar a jogar o beta do Dragon, tem que ter a expansão do Dragon ou a do Shadowlands? Cara, falaram que era só ter a expansão do Shadowlands e uma assinatura ativa. Eu não vou te dar certeza, porque eu comprei o Dragonflight da pré-venda. Então, assim, fico na dúvida. Mas falaram que não precisa ter a Dragonflight, não. Falaram que é só ter o Shadowlands e uma assinatura ativa e tal, que hoje em dia o beta tá open, né? A princípio, vou me basear no que falaram. Então, só você ter uma assinatura aí e o Shadowlands. Pelo menos para dar uma testada e tal, você pode testar. Bom, vou esperar só mais 4 minutinhos aqui para ver se esse bicho aparece. Do jeito que eu tenho sorte, é capaz dele não aparecer. E eu acho que eu já tenho até montaria suficiente para ganhar a conquista. Vai ter uma conquista nova aí de, se eu não me engano, 500 montarias únicas, que é bem bonita a montaria de recompensa. Se esse número aqui tá certo, eu acho que eu vou ganhar assim que vier essa conquista. Não sei se vocês são muito ligados em montaria, mas eu até que gosto bastante de colecionar. Tem alguma montaria que vocês lembram que vocês gostariam muito de ter? Estão tentando drop? Deixa eu ver as que eu não tenho. O Indropável eu acredito que é o Invencível, né? Eu peguei ele, eu demorei um pouco, mas não demorei tanto também não. Cadê ele? Eu acho que eu não demorei tanto pra pegar ele não. Não desiste não que ele dropa. Demora, mas dropa às vezes. Essa montaria aqui eu queria pegar essa tartaruga. Essa tartaruga sem vergonha. Ah, apareceu. Vamos ver se vocês me dão sorte. Ah, não me deram sorte. Não dei sorte. Ih, chegou atrasado, amigão. Fica pra próxima. Dá licença.
Marca o tempo aí. Um beijo e um cheiro. A montaria desse bichão aí é... Cadê? Esse que eu tentei pegar. Cadê você? É essa daqui. Que é igual o outro lá. Filho de Galeon. É raro eu ir lá tentar dropar, mas fazer o que, né? Vai que eu dava uma sorte. Infelizmente não dei. Mas é isso então, meus amigos. Muito obrigado por todos que assistiram, por todos que interagiram comigo. E eu vou encerrar a live por aqui hoje. Queria ter continuado fazendo as missões lá, mas o servidor, como vocês viram, né, ficou offline. Mas então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Até amanhã, e quarta e quinta e sexta. Aí, agora que eu vou ficar fazendo lives de segunda a sexta. Então, muito obrigado, um abraço e boa noite a todos. Valeu!